Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Um dos nossos colegas lá do grupo do WhatsApp fez uma pergunta que eu achei muito interessante. André, nessa alta do dólar, quais serão as empresas que podem se beneficiar dessa alta? E de outro lado, quais são as empresas que podem ser prejudicadas com essa alta do dólar? Tanto é, eu vou trazer vocês aqui para mostrar basicamente que nós vamos passar do porquê que o dólar está subindo tanto. E depois eu vou falar aqui de 3 empresas que se beneficiam e depois eu falarei de 3 empresas que se prejudicam com a alta do dólar, tá bom? Então, não estou querendo dizer que você deve fazer a compra ou a venda de qualquer uma dessas aqui, não se trata de uma recomendação de compra. Na verdade, é muito mais para você compreender a dinâmica que existe por detrás, para que numa eventual nova alta do dólar ou até mesmo baixa do dólar no futuro, você possa saber como se comportar nesses momentos, tá bom? Bem, para a gente começar, eu acho que vale a pena compreender um pouco do porquê que o dólar está subindo tanto. E a gente pode começar basicamente com isso daqui, né? Nós temos a questão da desaceleração econômica. Como que isso ocorre? Ou quais são os fatores que geram isso? Bem, a princípio, quando você tem uma desaceleração econômica, você basicamente encarece o crédito. Por quê? Quando você tem um juros que é mais alto, significa que para você captar uma dívida, seja entrando lá na porta do banco, batendo ali no Bradesco, no Itaú, no Banco do Brasil, falando, olha, eu preciso de um crédito para colocar uma ponte aqui de pé, para colocar uma nova usina termoelétrica aqui de pé. Poxa, talvez você se depare ali com um crédito bem complicado. Você vai ter que pagar, por exemplo, IPCA mais 8, ou talvez você vai ter que pagar CDI mais 6, mais 7, por exemplo. É um crédito bastante complicado de pagar, o que acaba enforcando muitas empresas, e você encarecendo o crédito, você tem um desestímulo tanto ao consumo, que as pessoas não vão querer comprar os itens que estão no mercado, porque eles vão ficar consequentemente mais altos, e também você tem esse desestímulo, esse desincentivo ao investimento, porque o crédito ficou mais alto. Basicamente, o que o empreendedor ele faz nesses momentos? Ele basicamente pensa o seguinte, olha, eu tenho aqui 10 milhões para investir. Então vamos supor ali uma Taesa, uma transmissora paulista, ela fala, olha, ganhei aqui o leilão. Eu vou ter que investir 1 bilhão nessa rede. Se eu captar crédito hoje, eu vou pagar, por exemplo, IPCA mais 6. Maravilha, você vai pagar isso. Só que quando você vai ver que a sua receita é corrigida, por exemplo, por IPCA, e você percebe que a sua taxa interna de retorno em relação a todo o valor trazido a valor presente, todo esse fluxo de RAP trazido a valor presente, talvez não compense você arriscar o nome da sua empresa, talvez não compense você ter a dor de cabeça de colocar um projeto de pé, porque o crédito está complicado. Agora, se você tivesse um crédito que você pagasse, por exemplo, IPCA mais 3, poxa, poderia começar a ser interessante. IPCA mais 4 também seria alguma coisa razoável, porque quando você olha para a taxa interna de retorno de alguns projetos que vão pagar, por exemplo, IPCA mais 10, IPCA mais 12, você consegue, em relação ao crédito, em relação àquilo que você vai ganhar, um spread bom, ou seja, uma diferença boa, o que gera, consequentemente, um estímulo para o investimento, o que não é o caso. E o que acontece? Quando você tem essa desaceleração econômica, você tem outros fatores também que vão surgir, como, por exemplo, o risco no nosso país. Vamos imaginar que você tem aqui o risco do Brasil simplesmente dar um calote. Imagina, por exemplo, que o gringo ele chegou aqui no Brasil, ele colocou, sei lá, 30 bilhões de dólares aqui dentro, em títulos da renda fixa do nosso país. E aí chega lá no final do prazo, em que você deveria receber o cupom semestral, ou só lá no final você receberia tudo, e o Brasil fala o seguinte, olha, você falou que queria uma determinada correção monetária aqui em relação ao seu título, um ganho em relação a isso, mas olha, infelizmente eu não consigo pagar porque minhas contas públicas estão uma porcaria. E quando você pensa que todo o nosso cenário macroeconômico está desafiador, você vê, por exemplo, o IPCA subindo, você vê fuga do estrangeiro, você vê inúmeras outras coisas que justificam a pessoa que está olhando de fora pensar, poxa, não é, ou não me parece, ser um país que vale a pena eu colocar meu dinheiro, seja na renda fixa ou na renda variável. Porque, poxa, se as empresas vão ter um crédito mais caro, elas não vão ter por que investir, porque é o que eu falei, elas têm um desestímulo ao investimento. E se as empresas não investem e não geram riqueza, consequentemente o Brasil não arrecada através dos impostos. E isso, consequentemente, faz com que, não havendo imposto suficiente ou não havendo arrecadação suficiente, você não paga a dívida que você se comprometeu. O que gera, mais uma vez, aquele risco de calote, aquela dúvida se o Brasil poderia ou não honrar os seus títulos da renda fixa.
precisa dar título público, tá bom? E aí tudo isso gera finalmente para nós a fuga de capital. Então imagina só, o gringo ele chegou com 30 bilhões de dólares e ele falou, olha, Brasil, tá aqui ó, 30 bi. Vamos converter esse valor para real? Maravilha. Você vai lá, converte, o Banco Central pega esse dinheiro, coloca ali na mão do estrangeiro o real, e aí você tem dentro do Brasil uma circulação maior de dólar. De uma certa maneira, portanto, como você tem uma oferta grande de dólar aqui dentro do Brasil, o dólar acaba caindo, porque o real acaba se valorizando, já que você está trazendo mais dólares aqui para dentro. Agora, quando você retira o dólar daqui, acontece o efeito inverso. Imagina só. Pensa que você está lá no supermercado. E aí você está lá comprando chocolate. E aí você vê que tem uma estante lotada de chocolates de várias marcas diferentes. E as empresas estão competindo por preço. E aí você vê que os preços dos chocolates estão caindo. Ou seja, tem muito dólar. Imagina só, tem muito dólar aqui dentro. Então o preço do dólar acaba caindo. Agora, vamos imaginar diferente. Pensa que você vai lá no supermercado, você vê a gôndola com um chocolate lá na ponta e outro na outra. Ou seja, você tem pouquíssimo chocolate. E o que acontece? Aquele produtor de chocolate falou, opa, as pessoas estão precisando do meu produto, elas estão querendo consumir o meu produto, mas não tem muito mercado. Então, eu e meu competidor não vamos mais concorrer por preço. Nós vamos ver quem aceita pagar o maior preço naquele meu produto. Portanto, o chocolate que estava ali a seus R$2, agora vai estar custando R$5, R$6, por exemplo. E o dólar é da mesma maneira. Se você tem pouco dólar circulando no Brasil, cada dólar vai ficar proporcionalmente mais caro, já que você tem menos desse produto aqui dentro. E basicamente é isso que acontece com a fuga de capital quando você retira o dólar daqui, tá bom? Agora eu quero falar para vocês de 3 empresas que podem se beneficiar fortemente, mas antes eu quero te dizer uma coisa, nada disso aqui é uma recomendação de compra, eu quero apenas que você compreenda, tenha o racional por detrás e aí depois nós vamos finalmente conseguir compreender um pouco de como que vai ficar essa questão, se vale a pena você pensar em investir em alguma dessas empresas, se não vale, qual que é o diferencial, se tem algum diferencial, mas nós já vamos falar de tudo isso. Bem, a primeira que eu tenho para falar para vocês é a Vale, tá bom? É a Vale 3 que eu vou falar para vocês. Vocês vão perceber aqui que eu juntei a receita de vendas por destino. Por que isso aqui é importante? Para você entender que, no geral, nós temos aqui 8 bilhões e 459 milhões de dólares da receita total. Eu quero que você perceba que o Brasil corresponde a 1 bi de dólar. Então você entende de uma forma ampla que 1/8 praticamente, na verdade um pouquinho mais, mas só para facilitar essa conta, esse 1/8 é renda aqui do Brasil. Então, entre aspas, uma renda em real. O resto, você pode ver que estamos falando de América do Norte, como Estados Unidos, Canadá. Estamos falando muito fortemente de Ásia, que corresponde aqui a 5 bilhões, especialmente voltado aqui para a China. Estamos falando da Europa, que corresponde a outros 1 bi, mas tudo isso aqui é negociado em dólar. Por quê? Commodities, no geral, por serem próprias de todas as economias, ou seja, você precisar de minério de ferro em todo lugar do mundo, você tem esse valor cotado na moeda mais forte que nós temos no mundo, que é o dólar. Então você acaba tendo uma dolarização da sua receita. Então, imagina só, pensa que a Vale vai tirar, por exemplo, 30 milhões de toneladas ali de minério de ferro. Só que ela ia vender cada uma das pelotas lá a, por exemplo, 100 dólares. Se você fizer a conversão de uma forma bem simples, quando o dólar estava ali a R$5, você teria, portanto, R$500 por cada tonelada. E em termos grossos, só para que a gente consiga entender. Agora, vamos supor que o dólar jogou lá para 5,40 e você mantém o seu nível de produção. Agora, cada pelota ali vai estar custando os mesmos 100 dólares, só que quando você fizer a conversão para o real, você não terá mais os R$500, mas sim 540. Você vai ter esse ganho proporcional, que é muito bom quando você pensa numa empresa que tem a sua receita dolarizada e a sua dívida majoritariamente em real, que não é exatamente aqui o caso total da Vale, mas ela tem uma parte relevante ali da sua dívida em dólar e uma parte também em real, tá? Agora, você já deve estar começando a compreender que os produtos que têm uma vinculação global, ou seja, que são negociados em todos os lugares do mundo, se beneficiam com a alta do dólar. Pensando, portanto, dessa maneira, a gente pode dizer que as commodities seriam as mais apreciadas ou aquelas que teriam uma melhor recepção por conta da alta do dólar? Bem, você estaria corretíssimo. Por quê? A próxima empresa que eu quero trazer para vocês é a própria Petrobras. Ela traz aqui os destaques financeiros. Você pode ver o EBITDA dela que está em 12,1 bilhões ou 60 bilhões de reais. Portanto, eu estou falando de uma empresa que tem majoritariamente a sua receita
dolarizada, porque é uma commodity, mais uma vez, negociada no mundo todo. E pensando, mais uma vez, que você negocia o barril a $80 e quando você faz a conversão, você teria mais ou menos ali os seus R$ 400, poxa, agora você pode pensar da outra maneira. Ao invés de você ter esses R$ 400, você teria 440, R$ 430. E aí você consegue fazer esse jogo rapidamente para compreender que as commodities aqui seriam as principais beneficiadas. E claro, a gente vai falar também da Suzano, que você pode enxergar por este gráfico aqui o que é mercado interno e o que é mercado externo. Poxa, você olha que majoritariamente a receita líquida da Suzano é esse azul escuro, que basicamente estamos falando do mercado externo. Então você já consegue enxergar que, ainda que você tenha um volume caindo, um preço da commodity caindo no geral, que foi o que a Suzano e outras tantas papeleiras do mundo enfrentaram, você ainda assim tem uma receita majoritariamente em dólar. Portanto, você pode enxergar que a receita vai cair um pouco, no entanto, com a alta do dólar, você acaba tendo uma compensação que pode jogar um lucro aqui para cima, tá bom? Então, essas aqui são as 3 empresas que se beneficiam, tá bom? Se beneficiam com a alta do dólar ou potencialmente podem se beneficiar dela. Agora, precisamos falar daquelas que de uma certa maneira, podem ser prejudicadas com esta alta. Tá? Então, a primeira que eu queria falar com vocês é a Azul, tá bom? Estamos falando de uma empresa do setor de aviação. No geral, não é uma empresa que eu particularmente gosto muito, não é uma empresa que tem um ramo de negócio que eu particularmente interessaria para colocar dentro da minha carteira. Por quê? Ela tem o afretamento e o arrendamento ali das aeronaves, isso daí é em dólar. Ela tem o combustível, basicamente ali o querosene de aviação, que ele é cotado em dólar. Então, imagina só, a Petrobras, ela retira o petróleo e, de uma certa maneira, se ela tiver a refinaria, ela pode transformar isso em querosene. De forma bem grossa, eu estou querendo dizer, só para elucidar o exemplo. A Petrobras vai ganhar, porque o dólar ficou mais caro. Agora, se a Petrobras ganha, de outro lado, a pessoa que paga por esse combustível acaba perdendo, porque o dólar ficou mais caro. Ou seja, um produto que ela comprava por $5, agora ela vai comprar por 5,40. E isso faz com que as margens dela também fiquem comprimidas, o que pode, no futuro, ainda gerar um prejuízo para ela, tá bom? Bem, essa daqui foi a primeira. A outra que eu queria trazer para vocês é a própria Lojas Renner, tá bom? Tá aqui em cima o ticker, só para vocês verem, a LREN3, Lojas Renner SA. E por que ela pode ser prejudicada? Bem, você tem que pensar que, basicamente, nós temos aqui uma das commodities que seria o tecido. E não só isso, você também tem algumas fábricas que ficam fora do Brasil, não propriamente da Renner, mas da onde ela compra os fornecedores dela, e algumas delas negociam em dólar. Pensando talvez nessa importação de produtos, você tem o frete, que vai provavelmente encarecer, já que ele é em dólar, os produtos negociados em dólar também vão encarecer, e toda commodity envolvida por detrás da produção de peças e vestuários, você tem um encarecimento desse produto, o que faz, consequentemente, que você reduza as suas margens e acabe potencialmente tendo um prejuízo a depender ali de como a empresa ela tiver as suas condições financeiras, tá bom? Bem, eu quero que você perceba que desde essa daqui, da Azul, da Lojas Renner e a próxima que eu vou falar, que é a Ambev, tá bom? Todas elas são, entre aspas, aqui, consumo discricionário, ou seja, eu posso falar o seguinte, eu não preciso fazer uma viagem agora, sei lá, para o Nordeste para conhecer uma praia legal, porque tá muito caro, tá meio difícil, então eu não preciso disso agora. Opa, peraí, as minhas roupas estão ok, ela não vou precisar fazer uma troca urgente disso aqui, não furou, não teve nenhum problema, então poxa, eu também não vou precisar comprar nenhuma roupa agora, não vou precisar gastar esse dinheiro. Pensando por outro lado agora, se eu não preciso gastar tanto, eu posso dar uma segurada nas minhas economias, poxa, ao invés de beber ali minhas 3, 4 cervejinhas no final de semana, eu vou beber 2, vou reduzir um pouquinho. Pensando que toda essa conjuntura de desaceleração do consumo e também do desincentivo na produção faz com que boa parte dessas empresas de consumo discricionário percam produção e percam participação ali no mercado por conta de optarem por marcas mais baratas ou por simplesmente pararem de consumir aquilo, tá? Bem, você tem aqui também na Ambev 2 questões que eu acho que valem a pena você saber. A primeira delas é que ela importa alguns produtos, especialmente ali cevado, algumas outras coisas, para colocar dentro da cerveja.
Pensando que você, mais uma vez, vai importar um produto que é negociado globalmente, ou seja, ele é negociado através de uma commodity que é dolarizada, você antes pagava 5 e agora você vai pagar 5,40, mostrando mais uma vez, assim como as demais, que você tem o prejuízo nesse ponto aqui, que você reduz as suas margens aqui. E além disso, a Ambev, ela tem o que a gente chama de hedge financeiro. Então, basicamente, ela, por conta de ter uma dívida de carrego de 3,9% em dólar, ela faz um hedge, ou seja, uma proteção. Para caso o dólar dispare muito ou tenha alguma questão que importe ali em maior prejuízo ou uma marcação desse título que possa ser prejudicial à Ambev, ela faz uma proteção, ela faz um hedge e ela gasta com isso. Só que eu quero que você saiba que, em boa parte, esse hedge ele é um efeito contábil, mas não é um efeito caixa. O que você depois precisaria ver efetivamente ali no balanço patrimonial, no demonstrativo de fluxo de caixa e no DRE, que inclusive, se você tiver dificuldade em compreender cada um desses indicadores, eu vou deixar aqui embaixo, no primeiro link, o e-book que eu criei. São 75 páginas de puro conteúdo que eu escrevi, da primeira letra até a última letra, a respeito de todos esses indicadores que são fundamentais. E tem um cupom ali de 20% MTDO3, ou método de investimento, né, que seria um MTDO3, um ticker aqui do canal, para você ganhar 20% de desconto no livro, tá bom? Bem, depois que eu comentei tudo isso, eu quero te fazer uma pergunta. Você investe em alguma dessas empresas? Você está sofrendo com essa queda? Será que alguma dessas aqui é oportunidade? Bem, deixa aqui embaixo a empresa mais comentada, eu vou fazer um vídeo exclusivamente para você que comentou, que trouxe aqui uma curtida em relação à empresa que você comentar. Espero que tenha gostado do vídeo. Vou deixar um último vídeo aqui para você continuar seus estudos e por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!